Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo comentado do canal. Hoje eu vou trazer um personagem histórico, talvez uma série, não sei, vou pensar aqui. Eu vou falar sobre o primeiro rei de Portugal. Tô pensando em fazer uma série sobre todos os reis. Vou ver aí, tá? Mas eu vou falar sobre o Afonso Henriques, que é considerado o Conquistador. E falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o seu reinado, num vídeo aqui bem bacana. Então simbora. Afonso Henriques, ele nasceu numa época de grande instabilidade política e também de conflitos na região ali da Península Ibérica. O pai dele era o Conde Henrique de Portugal. Lembrando que Portugal na época não tinha as configurações que tem hoje, eram reinos ali independentes, que depois vão se tornar o país Portugal. O pai dele era filho de um nobre da França, que migrou para a Península Ibérica, que se destacou no contexto dos reinos cristãos que lutavam contra os mouros. Ele tinha sido designado pelo rei Afonso IV de Leão e Castela, que era o reino ali da proximidade, né, para governar o condado portucalense, que era uma região ali que tinha muitos conflitos, que inclusive nessa época estava sob o controle mouro. E aí vai haver várias guerras de reconquista, onde o Conde Henrique vai participar ativamente desse processo. Ele ajudou então a estabelecer as bases para o futuro reino de Portugal. Inclusive, é o Conde Henrique que iniciou a política de expandir as fronteiras do condado, onde ali vai se tendo as configurações para formar o reino de Portugal e vai beneficiar então o seu filho, que é o personagem do vídeo de hoje. A mãe dele era a Dona Teresa, que era filha justamente de Afonso VI. Afonso VI, na época, era um dos monarcas mais importantes que reinou sobre os reinos de Leão, Castela e Galícia. Quando casou com o Conde Henrique, Dona Teresa não uniu apenas duas casas nobres, mas ela também trouxe influências da corte de Leão para aquela região ali, para o condado portucalense. Quando o Conde Henrique morre, em 1110, Dona Teresa assume a regência do condado em nome do filho, que na época ainda era pequeno. O Afonso Henriques, ele nasceu em 1109 em Guimarães, uma cidade que se tornou um símbolo da identidade nacional portuguesa. Desde cedo ele foi exposto ao ambiente das cortes e das batalhas que moldariam sua formação. Essa educação e experiências iniciais acabaram sendo influenciadas pelos conflitos em que a sua família estava envolvida, e também porque ele tinha um pai militarmente ativo e uma mãe de sangue real. Quando o pai dele morre, o Afonso Henrique se torna conde. E como eu falei, ele ficou então sob a tutela e regência de sua mãe. Só que nas décadas seguintes a isso, ele participou de várias batalhas e expedições contra os muçulmanos e acabou solidificando sua reputação militar e também sua posição no condado. Ele também foi extremamente importante nas guerras de reconquista. E aí, uma reflexão para você que teve uma discussãozinha com sua mãe: o Afonso Henriques vai ter uma treta gigantesca com a mãe dele. Isso aconteceu porque a Dona Teresa, ela tentou manter sua posição de regente e continuou a governar o condado em nome de seu filho. Porém, o Afonso, ele começou a ver a necessidade de afirmar sua posição de autoridade. Em 1128, com essa tensão fervorosa entre os dois, acabou culminando na batalha conhecida como São Mamed, que ocorreu ali nas proximidades de Guimarães. A Dona Teresa contava com o apoio de nobres leais a ela, enquanto o Afonso contava com o apoio de pessoas que contestavam a Dona Teresa. A vitória de Afonso Henriques nessa batalha foi crucial. Ele derrotou as forças de sua mãe, o que resultou em sua ascensão ao poder absoluto no condado portucalense. Então isso já foi um passo inicial para que ele começasse a governar e levando gradualmente a algo extremamente importante, que vai ser a sua coroação. Com essa batalha, Afonso Henriques consolidou sua posição e começou a expandir seu domínio territorial. Ele conquistou ali várias cidades importantes. Essas vitórias levaram ele a fomentar a ideia de um reino independente. E aí, em 1139, durante uma campanha militar, ele se autoproclamou rei de Portugal e adotou o título de Afonso I. Essa declaração foi acompanhada pela definição de seu Estatuto Real e de imediato reconhecido por uma série de nobres e também pela Igreja.
E aí ele tentou, né, já nisso, buscar legitimar sua autoridade, não só de pessoas que seguiam ele, que eram súditos, mas também de reinos vizinhos. E aí acabou isso sendo um problema porque desafiava a legitimidade do reino de Leão, que ainda reclamava soberania sobre o condado. E aí entra uma coisa importante, que foi o Tratado de Zamora, que foi resultado de tensões entre Afonso Henriques e o rei de Leão, né, o Afonso VII, que era nessa época, que havia sido reconhecido como imperador da Espanha. Ele não aceitou a autoproclamação de Afonso Henriques. E aí começou-se então essas negociações sobre a autoproclamação de Afonso Henriques em Zamora, em 1143. Afonso Henriques queria garantir a independência de seu reino, enquanto Afonso VII desejava estabelecer um entendimento que reconhecesse a soberania de Afonso Henriques sem comprometer sua própria influência. E aí o tratado foi feito e tinha alguns termos interessantes, como por exemplo, ele consistia no reconhecimento pelo rei de Leão da condição de Afonso Henriques como rei de Portugal, em troca de um reconhecimento de vassalagem. Afonso Henriques era rei, porém ele teria que aceitar Afonso VII como seu suzerano. Mas no final das contas, o tratado ele efetivamente garantiu a autonomia e a independência de Portugal. Uma conquista importante do Afonso foi, sem dúvidas, a conquista de Lisboa. O que acontece é que em meados do século XVII, a cidade de Lisboa estava sob domínio muçulmano. Em 1147, ele decidiu organizar uma expedição para capturar essa cidade de Lisboa. Ele fez um apelo aos cruzados que estavam a caminho da Terra Santa, buscando apoio de nobres e soldados que tivessem em busca de glória e redenção. Ele conseguiu atrair um contingente significativo de cruzados, incluindo ingleses e flamengos, que se uniram à sua causa. Essa aliança, no final das contas, foi fundamental, pois os cruzados traziam consigo experiência militar e recursos. As forças combinadas de Afonso e os cruzados cercaram então Lisboa em julho de 1147 e a cidade estava sob o comando de um governador muçulmano que não estava preparado para o cerco prolongado. Após vários meses de cerco, Lisboa foi finalmente capturada em outubro de 1147. Essa rendição da cidade foi comemorada como uma grande vitória e um golpe significativo para o domínio muçulmano na Península Ibérica. Com essa conquista, Lisboa se tornou parte integral do Reino de Portugal e foi nesse momento que se tornou capital do reino. O Afonso Henriques fez isso acontecer. Com a conquista de Lisboa, Afonso Henriques consolidou seu reino, se tornou conhecido como o primeiro rei de Portugal. Ele expandiu efetivamente as fronteiras do reino, mas ainda enfrentava a resistência de forças muçulmanas e rivais cristãos. Em 1179, ele recebeu então o reconhecimento formal do papado através da bula Manifestis Probatum, que legitimou sua posição como rei de Portugal. Os últimos anos de seu reinado não foram isentos de conflitos. Ele enfrentou ameaças de seus vizinhos, incluindo o reino de Leão, e teve que lidar com a rivalidade e os desafios internos entre nobres e aliados. Durante os últimos anos de Afonso, ele continuou a apoiar a construção de mosteiros e igrejas que se tornaram centros de poder e influência no seu reino. Essa política de patronagem religiosa ajudou a consolidar a autoridade real e também a promover a cristianização das áreas conquistadas. Afonso Henriques faleceu em 1185, após um reinado de cerca de 40 anos. Gente, 40 anos. Até hoje ele é lembrado como fundador do Reino de Portugal e uma figura central na história medieval portuguesa. Com a sua morte, o seu sucessor foi o seu filho, Sancho I, que ascendeu ao trono. Afonso Henriques é conhecido não apenas como o primeiro rei de Portugal, mas também como um líder que impulsionou a identidade nacional e também a resistência cristã na Península Ibérica. O seu reinado estabeleceu as bases para o desenvolvimento político, social e também cultural do reino, que continuaria a florescer nas décadas seguintes. E aí, pessoal, o que vocês acharam da história do Afonso Henriques? Vocês querem uma série sobre os reis de Portugal? Deixa aí nos comentários, pessoal. Valeu, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Vídeos novos todas as quarta-feiras. Muito obrigado.